Espírito Santo. Semana passada, nós refletimos, creio no Espírito Santo, e hoje, creio na Santa Igreja Católica. A Igreja, ela é obra do Espírito Santo, é ela que dá vida, é o Espírito Santo que dá vida, é a alma que envia a Igreja em missão. A palavra igreja vem do grego eclesia, que quer dizer convocação, reunião, assembleia. Então, a igreja designa o quê? A assembleia daqueles que a palavra de Deus convoca de todos os confins da terra para formar o seu povo. Nosso Senhor, no Antigo Testamento, ele formou um povo, que era o povo judeu, o povo de Israel, o antigo povo de Deus. Eram ligados por questão de sangue, de raça. Agora não. No Novo Testamento, Jesus começou a pregar o Evangelho e começou a reunir discípulos. Essa reunião de discípulos, Jesus chamou de igreja, quando ele falou com São Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja é a assembleia daqueles que são convocados por Cristo, que são de todos os povos, línguas, culturas, nações, todos são chamados para formar o povo de Deus do Novo Testamento, que agora não é mais unido por questão de laço de sangue, mas é unido na fé de Cristo. A igreja vive da palavra e do corpo de Cristo e se torna, assim, ela própria, o corpo de Cristo. Como é que a igreja vive? A igreja vive convocada pela palavra de Deus e ela é alimentada, recebe a vida que vem da Eucaristia. Por isso, gente, que domingo é o dia do Senhor, o dia da igreja e o dia da família. Por isso que domingo a gente se reúne na igreja para participar da missa. Quais são as duas partes da missa? A liturgia da palavra, onde o padre lê para nós a palavra de Deus e faz a homilia, a pregação, e a liturgia eucarística, onde nós participamos do sacrifício de Jesus e recebemos a comunhão. Então, é a palavra e a Eucaristia que unem a igreja, que constroem a igreja, que são o centro, o coração, a vida da igreja. A igreja, ela é ao mesmo tempo caminho e meta do desígnio de Deus. Qual que é o plano de Deus para nós? Que nós estejamos no céu. E essa meta do céu será a igreja perfeita na glória. A igreja é o caminho do céu e ela mesma será plena quando nós estivermos reunidos todos na glória do céu. Ela foi prefigurada na criação, preparada no Antigo Testamento, fundada pelas palavras e atos de Cristo, realizada por sua cruz redentora e por sua ressurreição, e se manifesta como um mistério de salvação pelo derramamento do Espírito Santo. Olha só como é que o catecismo sintetiza, resume bem o que é a igreja. A igreja ela foi prefigurada na criação. A criação foi a primeira prefiguração do que seria um dia a igreja. A igreja ela foi preparada no Antigo Testamento. O povo judeu antigo era a figura do povo de Deus do Novo Testamento, que é a igreja. Quem fundou a igreja? Nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunta para você assim: quem fundou a Igreja Católica, da qual você participa? A Igreja Católica foi fundada por Jesus Cristo no ano 33. Qualquer outra religião que tem por aí, se você perguntar, existem fundadores humanos que não são Jesus. Nós não. A nossa igreja foi fundada por Cristo sobre a rocha que é Pedro, que continua até hoje conduzida pelo sucessor de São Pedro, que é o Papa. É a mesma igreja que Jesus Cristo fundou. Então isso é muito importante, né? Não fomos fundados por invenção humana de ninguém. É fundada pelo próprio Jesus. Então Jesus fundou a igreja, por suas palavras, seus atos, sua pregação. Jesus realizou a igreja quando ele morreu e ressuscitou. Os santos falam que Jesus, pregado na cruz, tendo o seu coração atravessado pela lança, o sangue e a água que jorraram do peito aberto de Cristo simbolizam a igreja que nasceu do lado de Cristo. Como na criação do mundo, Eva foi criada por Deus a partir do lado da costela de Adão. Por isso que a criação prefigurou a igreja.
A igreja é chamada também de esposa de Cristo, simbolicamente está sempre unida a Cristo. E a igreja se manifestou e se manifesta como mistério de salvação pela obra do Espírito Santo. Foi no dia de Pentecostes que desceu o Espírito Santo e a igreja se manifestou e começou a anunciar o Evangelho de Cristo pelo mundo. E a igreja, ela será consumada, será plenamente realizada na glória do céu, como assembleia de todos os resgatados na terra. Meus irmãos, a igreja, ela é um mistério. Ela é ao mesmo tempo visível e espiritual, sociedade hierárquica e corpo místico de Cristo. Quando a gente olha para a igreja, o que a gente vê? A gente vê o elemento humano da igreja, porque a igreja é formada por nós que somos humanos. É uma sociedade organizada, temos o Papa, os bispos, os sacerdotes, demais ministros da igreja, o povo santo de Deus, que vem à igreja, se santifica, vivendo o seu batismo. Então a igreja, ela é assim, ela tem a sua organização, tem as dioceses, no caso aqui a administração apostólica, tem as paróquias, as congregações religiosas, as igrejas, capelas. Então, isso que você vê da igreja. Mas a igreja, embora tenha o elemento humano, ela tem principalmente e essencialmente o elemento divino, que é o que nós não vemos. Por quê? É através dessa sociedade que você vê, é que Deus age nos salvando, através da palavra que é proclamada, através dos sacramentos pelos quais eu tenho a graça de Deus, através dos ministros sagrados, né, o padre, o bispo, o diácono, que celebram os sacramentos e são instrumentos de santificação para nós. Então, por isso, a igreja, ela é um mistério. A igreja não é só um grupo humano. Aí o pessoal tem aquela frase que fala assim, igreja não salva ninguém, é só Deus que salva. Está certo isso? Não. Isso é doutrina protestante, porque Lutero, para poder separar-se da igreja, ele negou a igreja, para poder se ficar independente. A igreja, sim, ela salva, e o dogma de fé é que fora da igreja não há salvação. Por quê? Porque Cristo é que nos salvou, e Cristo fundou a igreja e fez da igreja o seu instrumento para nos salvar. Como ele falou para os apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve, ide, pregai o evangelho, batizai, os pecados que perdoardes serão perdoados. Então, nosso Senhor, ele fez a igreja como um instrumento pelo qual ele nos salva. Por isso, a igreja católica salva. Sim, e ela é a única que salva. Qualquer outra pessoa que se salva fora da igreja, Deus vai ter em consideração a reta intenção que aquela pessoa tem e algum elemento, às vezes, da igreja que ela carregou lá para fora. Por exemplo, os evangélicos, eles usam a Bíblia. A Bíblia é da igreja católica, que quando eles saíram daqui, carregaram com eles. Então, o que tem de bom, eles tiraram daqui. Foi tirado daqui de dentro. Então, portanto, a igreja é, sim, necessária para a salvação. E a igreja é um mistério de fé. Lá na igreja, eu não gosto de ir lá, porque tem umas pessoas lá que não são boas, fulano ali não é muito caridoso, não é? Aquele padre lá eu não gosto muito dele, aquele padre errou, aquele bispo lá falou uma coisa que eu não gostei. Meu filho e minha filha, a igreja só será perfeita no céu. Lá no céu, a igreja vai ser a Assembleia dos Santos. Aqui na terra, não. Aqui na terra, a igreja não é um grupo de santos. A igreja, agora, somos todos nós pecadores que estamos lutando cada dia para ser santos. Por isso que é importante o quê? A caridade, a compreensão, um ajudar o outro, ao invés de acusar, julgar, discutir com o outro, estender a mão, apoiar o outro irmão. Por quê? Nós somos todos pecadores que lutamos para ser santos e pela caridade devemos crescer nesse caminho. Portanto, a igreja, nesse mundo, ela é o sacramento e instrumento de salvação pelo qual Deus, nosso Senhor, nos salva. A missão da igreja, portanto, é anunciar e instaurar no meio de todos os povos o reino de Deus inaugurado por Cristo. É o começo e a semente do reino eterno do céu. O reino do céu começa na terra através da igreja. Meus amados irmãos,
Vamos ficar todos de pé, vamos cantar o hino inicial da Santa Missa.